Olá, bom dia para você que nos acompanha. Está no ar o nosso Ver e Viver e que bom ter você aqui. É um prazer contar com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua participação também. Você pode mandar sua mensagem para nós aqui nos nossos meios de comunicação, que são o nosso Instagram e também o nosso YouTube. O Instagram do programa é @Ver e Viver Maringá. Ali você pode compartilhar fotos, você pode sugerir também temas para a gente abordar aqui. Saiba que você faz parte do nosso programa. Também pode participar no meu Instagram, que é @FláviaSobralOficial. Claro, né, bonitonas? Além dos nossos Instagrams, tem também o nosso YouTube, que é Ver e Viver Maringá. Aí, esses são os meios que você se comunica com a gente. Pode assistir, pode compartilhar com as pessoas que você gosta, pode curtir, pode marcar e saiba que você é sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso Ver e Viver. E hoje o nosso programa está recheado de coisas boas. Nós vamos trazer os nossos especialistas, que tem vários temas que eles vão abordar aqui com a gente. E hoje a gente recebe aqui a doutora Karimã Abdala. Ela é, gente, ginecologista. A minha gineco, é ela quem cuida da minha saúde e ela vai trazer pra gente um tema que é bem importante: menopausa. Bonitonas, será que você já está na menopausa? Na pré-menopausa? Bom, independente do momento em que você está vivendo, é importante demais a gente conhecer sobre esse assunto. E a doutora está aqui justamente para esclarecer para a gente esse tema especial. E já já a gente vai dar o bom dia para ela, porque agora nós vamos receber um toque de harmonia. Olá, eu sou a doutora Tatiana, médica dermatologista, e hoje eu vou falar sobre um dos procedimentos mais avançados da dermatologia moderna, o laser fracionado de CO2. O laser de CO2, ele é amplamente reconhecido como padrão ouro no tratamento do rejuvenescimento facial e das cicatrizes de acne. É uma tecnologia que une alta precisão com estímulo intenso de colágeno, atuando desde as camadas superficiais da pele até a derme profunda. Ele cria microcolunas de energia térmica que desencadeiam um processo de neoformação de colágeno e elastina, comprovado por biópsias e estudos histológicos. O laser de CO2 melhora rugas finas, flacidez de face, pescoço, colo e pálpebras, manchas, dano solar, textura irregular da pele, poros dilatados, cicatrizes de acne, estrias, principalmente as estrias recentes. É um procedimento extremamente eficaz, mas é importante ressaltar que ele exige domínio técnico, avaliação criteriosa e personalização dos parâmetros, garantindo segurança e resultados naturais. Por isso, cada protocolo eu individualizo, sempre considerando o fototipo, a espessura da pele e os objetivos do paciente. Se você se interessa por assuntos de beleza, rejuvenescimento e procedimentos estéticos, me siga no Instagram, @TatianaRVieiraDermal. Muito obrigada, doutora. Um beijo especial para você. As dicas da Gra vem que vem com tudo, ela vem contar pra gente quais são as novidades das redes sociais. Oi, Flávia! Você sabia que nem tudo na vida precisa virar post? Existe uma pressão para mostrar tudo. Rotina, bastidor, opinião, pensamento, emoção, mas exposição não é estratégia. Quando você transforma tudo em conteúdo, você perde critério e assim também perde valor. Conteúdo bom é escolha, é saber o que mostrar, quando mostrar e por que mostrar. Principalmente no Instagram profissional. Menos exposição, mais intenção, funciona muito melhor. Guardar também é estratégia. Nem tudo precisa ir para o feed para fortalecer sua marca. Até semana que vem. Que gostoso, Gra, é tão bom aprender com você aqui no nosso Ver e Viver. E já que a gente fala de cuidado, de aprendizado, de atendimento, vamos falar da Muniz Auto Center? Lá você cuida do veículo, do seu veículo. Lá eles têm um atendimento tão especial e tão diferenciado. São várias lojas espalhadas por toda a América Latina. São mais de 200 lojas. E uma nós temos a nossa inteira disposição aqui em Maringá. São milhares de veículos que passam pelas unidades, onde eles
eles entregam qualidade, transparência e um atendimento que realmente faz toda a diferença. Lá você encontra tudo para o seu carro, viu? Pneus, alinhamento, suspensão, freios, tem também revisão e claro, né, gente, o preço que é de muita valia, né? Lá você tem, além do melhor atendimento, o preço que você realmente vai pagar justamente. Passe em uma unidade mais próxima, aqui em Maringá, e cuide bem do seu veículo, fazendo com certeza o melhor negócio da sua vida. Muniz Auto Center. E a gente traz agora um recadinho muito mais que especial, porque a gente fala de coisa boa aqui no nosso programa. Vamos entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Você comprou um imóvel na planta e percebeu que as parcelas só aumentam? Preste atenção. Durante a construção, é normal que o valor do imóvel seja corrigido pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Esse índice serve para acompanhar o custo da obra, quanto o imóvel está sendo construído, ele é permitido. Tudo bem, até aí tudo bem. O problema acontece quando a obra atrasa ou quando o INCC continua sendo cobrado mesmo depois do prazo de entrega do imóvel. Nessa situação, muita gente acaba pagando mais do que deveria sem saber que isso pode ser questionado. A revisional de INCC existe justamente para isso, para verificar se essa cobrança está sendo correta ou se houve abuso. Com essa revisão, é possível analisar o contrato, entender se o índice foi aplicado de forma certa e, em muitos casos, reduzir o valor das parcelas e até recuperar valores pagos a mais. Cada contrato é diferente, por isso não existe uma regra única. O que existe é o direito do consumidor de pagar um valor justo, de acordo com a lei. Se você sente que o valor do seu imóvel aumentou demais, se as parcelas continuam subindo sem explicação ou se o sonho da casa própria virou um peso no orçamento, busque mais informação. Nós estamos aqui para te ajudar. Informação evita prejuízo e ajuda você a proteger o seu patrimônio e o futuro da sua família. O mercado imobiliário cresce muito, né, gente? E é muito especial comentarmos e entendermos um pouco sobre esse tema. E agora a gente vai falar sobre menopausa. Meu Deus do céu, será que estou na menopausa? Será que estou na pré-menopausa? Vamos entender sobre esse assunto? Doutora Carimã, tudo bem com você? Tudo jóia, um prazer sempre estar aqui com você, Flávia. É uma delícia falarmos com você, entendermos, né, sobre esse tema da gente falar menopausa, entender, buscar conhecimento em relação a isso, já que as mulheres estão olhando mais para si, né, doutora? Sim, e hoje em dia a mulher quer qualidade de vida e ela está vivendo mais. Então a gente nunca teve tanto tempo na menopausa como hoje em dia a gente vê as mulheres. E hoje as mulheres, elas quando entram na menopausa, elas não querem ser mais uma vovozinha, elas querem continuar a programação de vida que elas têm. Então elas querem manter isso. E por isso que é tão importante todo esse cuidado nessa época. E o que é menopausa, né? Quais são os sintomas que ela apresenta? A menopausa é uma fase de término da vida reprodutiva da mulher. Ou seja, na hora que a mulher para de ter qualquer tipo de meio de conseguir se reproduzir, ela entra na menopausa. Só que é um período que a gente só dá o diagnóstico depois de 1 ano. Então, depois de 1 ano, a paciente sem menstruar nada, mas é nem uma gotinha, a gente fala que ela está na menopausa. Enquanto está nessa bagunça, enquanto não deu esse 1 ano, a gente fala que ela está no climatério, que é essa perimenopausa, que é quando a gente começa com sintomas, realmente. É claro, a partir dos 40 anos, principalmente, a gente tem um declínio dessa nossa fase reprodutiva, então com isso vem uma diminuição dos hormônios, e a partir disso isso vai diminuindo, até que chega uma hora que cessa. Quando cessa, a menstruação para e a gente fica mais ou menos 1 ano sem ter menstruação nenhuma. Nesse período a gente pode falar assim, olha, não tem mais nada de hormônio, entramos realmente na menopausa. Então dá para ter, digamos assim, o veredito final a partir desse período. Isso. Então fica como fosse 1 ano em teste. Isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E esse 1 ano ele fica bem bagunçado para a mulher, tanto em relação à parte hormonal e em relação à parte menstrual. Algumas pacientes menstruam muito, outras ficam muito tempo sem menstruar, outras vão diminuindo, então cada mulher apresenta de uma maneira. É uma disfunção mesmo. Totalmente. E no caso da perda urinária, ela funciona também nesse período, ou melhor, ela acontece também nesse período? A perda urinária é mais comum se ter depois da menopausa, na perimenopausa, mas não somente nisso. A perda urinária tem muito a ver com a parte de pressão abdominal. Então, uma paciente que tem um histórico de pressão abdominal muito grande, ela vai ter mais chance de perda urinária. Mas você me fala assim, tipo o quê?
vários partos, obesidade, pacientes que fazem muito exercício físico, por conta da força abdominal, elas tendem a fazer força, a modificar esse assoalho pélvico e por conta disso acabar tendo perda urinária. Nossa, até o exercício físico, doutora? Até o exercício Não, físico. Essa é uma novidade para mim. Então, por exemplo, aquela pressão que a gente faz no abdômen, justamente para que ele fique mais definido, prejudica, ou pode prejudicar, sim, né? acaba fazendo força no assoalho pélvico, e esse assoalho pélvico acaba tendo, vamos dizer assim, uma flacidez, que dos tipos de incontinência urinária, perda urinária, é por força, é a perda urinária de esforço. Então, quando a gente tem essa pressão abdominal, a gente leva mais a isso. E assim, claro, tem um fator genético, mas obesidade, tabagismo, tudo que diminui o colágeno e que eu aumento a pressão abdominal pode me levar a isso. E é tão interessante porque antigamente, minha mãe, nossa, falava tanto, bexiga baixa. Tem alguma coisa a ver, doutora, ou isso é um mito? Tem sim. A bexiga baixa normalmente vem associada à perda urinária, mas nem sempre a bexiga baixa leva você a ter perda urinária. A bexiga baixa é quando eu tenho a parede da vagina, a parede superior, ela desce por conta da parte mesmo da bexiga, que começa a pesar ali. E como eu tenho uma disfunção ali pela falta de colágeno, normalmente o canal que leva a urina, ele fica móvel por essa falta de colágeno, eu perco a sustentação. E é essa perda de sustentação no canal é que me leva a perder urina. Então, o sintoma da bexiga baixa em si, além dessa bola na vagina, essa frouxidão na vagina, é principalmente aquela micção incompleta, quando você faz xixi tem que dar uma apertadinha para terminar de fazer urina, que você sente que parece que você não terminou de fazer toda a urina. Esse sim é o sintoma da bexiga baixa. Agora, a perda urinária, a gente acaba tendo 3 tipos, na verdade. A gente tem a perda mais comum, que é a perda de esforço, que é quando você está sorrindo, está fazendo exercício físico, está caminhando, você acaba perdendo urina. A gente tem a de urgência, que é quando sentir vontade, eu tenho que sair correndo. Isso por conta de uma contração involuntária do músculo da bexiga. Então, tipo assim, veio a mensagem, preciso fazer xixi, o músculo contrai. E não é na hora dele contrair. Então, essa seria a de urgência. E daí a mista, que é a mistura das duas. A paciente perde na hora que está indo fazer xixi e perde também com os esforços. Que desconforto, né, doutora? Nossa, nesse aspecto eu tenho amigas só. que usam absorvente diariamente por conta desse problema. Sim, pacientes muitas vezes entram em depressão. Depois de uma certa idade, você vê que as pacientes elas começam a parar de sair por conta do incômodo que elas sentem com o cheiro mesmo de urina, porque esse caso vai ficando tão grave que elas começam a perder urina sem perceber. Sem ver. Sem Uau. perceber. E tem solução, né, Sim, doutora? Tem como resolver tem hoje. Tem muita coisa legal para ser feita hoje em dia. E nesse caso da perda de urina, para quem está acompanhando a gente, está assistindo, quais seriam os principais tratamentos? Porque a gente fala da menopausa, que é uma coisa que acomete a isso, mas é legal a gente falar desse tratamento também, né, doutora? E um dos tratamentos para essa perda de urina é o tratamento da menopausa. Olha! Por quê? Quando a gente entra na menopausa, o primeiro hormônio que a gente perde é o estrogênio. E esse estrogênio a gente tem receptor nele no corpo inteiro. Por isso que quando a gente fala de menopausa, a gente não vai ter um sintoma só na região genital. A gente vai ter sintoma na cabeça, a gente vai ter sintoma na pele, a gente vai ter sintoma em articulação. Então, por isso daí vem sintomas depressivos, irritabilidade, dor articular, a flacidez na pele e com isso a flacidez na região genital. Então, quando eu faço a reposição hormonal, o que eu faço? Eu melhoro esse colágeno da pele como um todo, inclusive da região vaginal, da região genital. E com isso eu melhoro essa sustentação e diminuo essa perda urinária. Olha que interessante. A gente já vai continuar falando nisso, né? Principalmente na questão da menopausa, mais sintomas e também o tratamento em si, né? Legal a gente falar da idade, a doutora falou que é a partir dos 40 anos, mas também não sei se é esse o termo, mas tem a menopausa precoce. A gente vai falar disso. Mas agora a gente vai convidar o quadro Saúde em Dia. Se descansar te causa culpa, isso não é descanso, é condicionamento. Janeiro chega com uma promessa de pausa, mas para muita gente descansar vira desconforto. Na clínica, escuto com frequência frases como: doutora, quando eu paro parece que eu estou errando. Eu descanso, mas minha cabeça não descansa. Isso acontece porque muitas pessoas aprenderam desde cedo que só tem valor quando estão produzindo. Descansar nesse contexto ativa o medo de perder espaço, de ser visto como fraco e até de ficar para trás. Clinicamente, isso é um sinal
sinal claro de identidade baseada na performance. O corpo pede pausa, mas a mente entra em alerta. O problema não é o descanso, é a culpa internalizada que transforma a pausa em ameaça. Quando o descanso é vivido com culpa, ele não recupera, ele desgasta. A pessoa até para fisicamente, mas continua em estado de vigilância interna. Esse padrão, ao longo do tempo, ele leva à exaustão emocional, irritabilidade e adoecimento físico. Janeiro escancara isso, porque o ritmo externo diminui e o diálogo interno aparece. Descansar não é perder tempo, é permitir que o corpo e a mente continuem inteiros. Que lindo, doutora. Obrigada aí por compartilhar com a gente o seu conhecimento, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o direito e o dever de cada cidadão. Doutora, responde aí pra gente. Olá, Flávia. Eu recebi a seguinte pergunta. Doutora Brenda, eu posso ser presa por vender monjaro? E a resposta é sim, você pode ser preso. Está muito na moda as canetas emagrecedoras, mas elas vendidas de forma ilegal, de forma informal, sem a devida prescrição médica, pode gerar uma responsabilização criminal. O artigo 273 do Código Penal traz o crime de falsificar, corromper ou adulterar produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Responde por este crime quem importa e quem compra produto importado, sem a devida prescrição médica. É um crime de pena de 10 a 15 anos, além de multas altíssimas devido à gravidade do crime. É um crime que protege a saúde pública e é hediondo. Fique atento, produto falsificado faz mal à saúde. Eu sou Brenda Rodrigues Amaral para o quadro Doutora Responde do programa Ver e Viver. Se você tem alguma dúvida sobre este tema ou qualquer da área criminal, mande a sua pergunta para o programa e no próximo quadro eu trarei a resposta para você. Até mais, Flávia! E eu quero falar para você que está aí acompanhando a gente que é muito importante nós entendermos sobre o nosso direito e o nosso dever enquanto cidadão, hein? É muito bom a gente fazer aquilo que é correto, não é mesmo? E agora eu quero falar sobre a moda que me veste. A Azoure, roupas lindas, hein, bonitonas. Lá elas têm tantas novidades para a gente aproveitar, uma nova coleção chegando quentinha aí, fresquinha. E você pode acompanhar todas essas novidades aqui no nosso Ver e Viver. Vamos acompanhar? Que gostoso, né, gente? É tão bom estar com vocês, aprender também com os nossos especialistas. E hoje a gente está conversando com a doutora Carimã, ela que é gineco, e ela está falando sobre a menopausa. Tem a pré-menopausa, né, doutora? O comum é a partir dos 40 anos, a doutora já explicou pra gente, aí tem aquela... A partir dos 40 anos a gente começa a ter um declínio hormonal, mas a época de menopausa e perimenopausa é entre 49 e 51 na população brasileira. Ah, entendi. Cada país tem uma alteração nessa idade. E a menopausa precoce, como você falou, é a menopausa antes dos 40 anos. E acontece? Acontece. É genética, doutora? Tem um fator familiar. Acredita-se que também tem um fator em relação à luz solar, porque a gente vê que tem uma alteração na menstruação das mulheres e em regiões de trópicos. E a gente vê aqui que também tem certas regiões que têm maior pacientes com esse tipo de problema do que outras regiões, mas ainda não conseguiu fazer uma ligação totalmente em relação a isso. É pesquisa, estudo, né? A ciência é incrível, tem não é? muita coisa ainda pra gente descobrir. E a gente fala da menopausa, antes era um tabu muito grande, né? Eu acho lindo quando eu vejo a Cláudia Raia
falando da menopausa. E ela faz algumas coisas lá no Instagram dela, depois vocês podem acompanhar. Eu acho muito legal. Que é aquela sensação, dá um calorão, daqui a pouco dá aquele frio. Daqui a pouco o marido tá lá, você já não quer mais o marido. Daqui a pouco você toca ele da cama. E aquela loucura. E antes a mulher passava por isso e era taxada como a chata, como a difícil de lidar, nossa, exagerada. E hoje tem tratamento, né, doutora? Hoje tem tratamento e o interessante é você falar porque as pessoas, elas acham que não, só acontece com as outras, elas acham que a vida de todo mundo é perfeita, mas é uma fase que toda mulher vai acabar passando. Sim. Só que você pode escolher se você pode passar bem ou se você pode passar mal. Hoje caiu por terra aquela história do reposição hormonal da câncer, foi revisto o estudo que foi feito e cada vez mais tem sido indicado reposição hormonal. Então, para isso mesmo, para a qualidade de vida, e não só a qualidade de vida da região genital, mas a parte cognitiva, a parte da produtividade, a parte em relação à depressão, então a parte óssea, cardiovascular, então cada vez mais isso tem sido necessário. Hoje eu sempre falo para os meus pacientes, a gente envelhece porque acabou o hormônio, não porque acabou o hormônio que a gente envelhece. Uhum. Então a falta dele é que te faz ter essa decaída. Esse cansaço, né? A gente vai falar sobre a reposição hormonal e os famosos chip. A doutora vem contar pra gente depois do intervalo comercial. Ela vai dizer se isso é bom, se isso deixa a nossa vida melhor e ela vai dizer por quê, tá bom? Daqui a pouquinho, então, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Não sai daí não, tá? A rede que você sempre adorou agora está de cara nova pra você. Identidade, cor e visual. Farmácia São Paulo, mais especial. A farmácia que você sempre amou agora está de cara nova, venha ver. Com qualidade e economia, temos tudo pra cuidar de você. Farmácia São Paulo. A sua empresa possui estratégias para a gestão de custos? Implementar estratégias eficazes de gestão de custo, ela é crucial para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável de qualquer negócio. Separei algumas dicas que podem te ajudar. Comece identificando e categorizando todos os custos operacionais, fixos e variáveis de suas despesas. Em seguida, estabeleça metas claras de receitas, custos e despesas, priorizando investimentos que gerem retorno rápido e eficiente. Monitorar regularmente os gastos, negociar com fornecedores e incentivar a eficiência financeira e operacional são passos importantes. Por fim, uma análise continuada do orçamento empresarial ajudarão a manter a competitividade e a estabilidade financeira da sua empresa. E já estamos de volta. Que gostoso estarmos juntos, hein? É um prazer contar com o seu carinho nas nossas manhãs de sábado. E agora eu quero trazer as dicas da Manuzinha. Ela fala sobre os benefícios da fruta. Vamos acompanhar? Oi, eu sou a Manu e bem-vindos a mais um Dicas da Manu. Nesse quadro eu falo sobre as contribuições e os nutrientes das frutas para o nosso corpo. Hoje eu vou começar falando sobre a ameixa. A ameixa é uma fruta rica em fibras, vitamina A, C, K e do complexo B, muitos minerais como potássio, magnésio, zinco e outros. Ela tem muitas contribuições para o nosso corpo. Dentre elas está combater doenças crônicas, controlar a pressão arterial, combater também a prisão de ventre e, além de tudo isso, a ameixa é uma ótima fruta para controlar o nosso colesterol. E a próxima fruta é a maçã. A maçã é uma fruta riquíssima em fibras, vitamina C e B6, além disso, potássio, ferro, magnésio, fitoquímicos e fibras. Ela combate alguns tipos de câncer, também nos ajuda no regulamento do nosso intestino, além de nos ajudar na perca de peso, no controle da nossa pressão arterial e do nosso colesterol. E esse foi mais um Dicas da Manu. Fique atento e não perca no próximo quadro.
E já que a gente fala, né, Manuzinha, de qualidade de vida, de como as frutas são importantes na nossa alimentação, a gente vai falar da Plots, que é a moda que me veste para que eu possa fazer academia super confortável. Eu gosto da musculação, mas lá na Plots tem muitas, todas as modalidades inclusive. Lá você pode praticar o beach tênis com as roupas da Plots, pode fazer aquela caminhadinha, pode fazer tênis também, pode fazer academia, musculação, porque lá eles vestem todas as modalidades e você vai ficar bonitona em qualquer ocasião, viu? Roupas lindas, confortáveis, gostosas. São 2 lojas, uma aqui em Maringá e a outra em Sarandi. Plots é a moda fitness que vai vestir você. E agora eu quero dar uma dica muito especial. Na verdade, eu não. Eu quero convidar a personal que vem dar dicas para que nós possamos fazer exercícios físicos. Marcela, é com você. A dica de hoje é para você que falou que ia começar o projeto verão, mas não começou. A boa notícia é que ainda dá tempo. Você pode começar na sua casa com exercícios de 15 minutos. Fácil, prático, usando o peso do seu corpo. Nós vamos iniciar com agachamento, que vai fortalecer muito as suas coxas, o seu bumbum, e trabalhando o músculo grande, a gente consegue acelerar mais o seu metabolismo para queimar gordura e deixar o seu bumbum e as suas coxas tonificadas e definidas. Depois nós vamos para o polichinelo, onde a gente vai deixar o seu metabolismo mais acelerado, fortalecendo o coração e o pulmão. Na sequência, a gente vai fazer o afundo, dando mais ênfase nos glúteos e nas coxas. Logo, o 4º exercício, nós vamos fazer o abdominal, para deixar o nosso abdômen mais durinho e fortalecendo o core. São exercícios que trabalham músculos grandes para acelerar o metabolismo e fazer com que a gente consiga queimar mais gordurinha. Essa foi a dica para quem quer manter o seu metabolismo acelerado, queimando gordura e com foco no verão. Vamos lá que ainda dá tempo. Toda fitness a gente, hein? A gente fala dos benefícios das frutas, depois a gente fala de roupas que vão nos vestir e agora a gente fecha com você, né, Marcela? Que dá dicas valiosas pra gente praticar atividade física. E pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje, tô falando aqui com a doutora Carimã, ela que é a gineco, a minha gineco inclusive, e ela vai responder pra gente em relação aos hormônios e esse famoso chip, doutora. Como é que funciona isso? Então, quando a gente fala de chip, alguns pacientes confundem com o implante que a gente coloca para anticoncepção e a gente tem agora os implantes que a gente usa para reposição hormonal e o chamado chip da beleza. Então, como implantes em chip, a gente tem a testosterona, o estrogênio para reposição hormonal. E a gestrinona, que é o chamado chip da beleza, ele tem uma função muito legal, que é para pacientes que têm endometriose, adenomiose e miomatose. Então, essas pacientes, normalmente a gente não tinha um tratamento que fosse eficiente. E o implante de gestrinona, ele se mostrou muito eficiente. Olha. Só que junto com isso, veio o ganho de massa muscular, o aumento do libido, a diminuição da celulite, e daí que se converteu isso para o chip da beleza. Só que como todo implante, todo o hormônio, ele tem suas indicações e suas contraindicações. Então foi aí que se perdeu um pouco. Agora, para reposição hormonal, os implantes, eles são muito válidos. Por quê? Quando eu estou falando dos implantes, são o estrogênio e a testosterona. Porque eles mimetizam muito o que a gente tem no organismo. Quando eu coloco um implante, a forma dele absorver, ele faz uma rede vascular em volta. Então, conforme minha função cardíaca aumenta, eu levo mais hormônio. Minha função cardíaca diminui, eu levo menos hormônio. E é uma via que ela não tem tanto risco de trombogênica. Então, a via tópica hoje, que a gente fala que é que não tem a passagem oral, a gente vê que tem menos risco de você ter uma trombose. E os hormônios feitos dessa maneira são os que a gente chama de bioidêntico, que são a mesma composição do hormônio que a gente tem no corpo. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui. Muito obrigada por cuidar de mim. Eu amo ser cuidada por você, carinhosa, atenciosa, responsável. Assim, eu me sinto muito satisfeita com o seu atendimento, porque dá uma vergonhinha, né? Assim, os exames que a gente faz lá com a ginecologista, dá uma vergonhinha, mas com a doutora a gente fica super à vontade. Obrigada. Você vê isso todo dia, né, doutora? Então, tá super tranquilo. Fala pra gente onde é o seu endereço, qual é o seu Instagram, pro pessoal te acompanhar também. Obrigada. A gente tem o consultório aqui em Maringá, na Clínica Veri, na Joaquim Nabuco 485, e o consultório em Nova Esperança, na Felipe Camarão,
do lado da farmácia São João. E o Instagram é doutora Carimã Gineco, @ doutora Carimã Gineco. Legal, obrigada, doutora. Foi um prazer, como sempre. Gente, um beijo pra vocês. Muito obrigada por hoje, foi tão gostoso. E a gente se fala sábado que vem aqui no nosso Ver e Viver. Um beijo, bonitonas. Até lá, viu? Tchau, tchau.